Estamos recebendo agora aqui no estúdio da TV Carta Maior o professor Ricardo Abramovay, pesquisador, professor da USP, economista, e que tem oferecido ênfase aos seus trabalhos mais recentes sobre a questão de biocombustíveis, responsabilidade social das empresas, microfinanças, desenvolvimento sustentável. É isso, professor, mais ou menos o senhor se ocupa no presente momento, né? Mas, professor, eu queria que o senhor começasse a conversa com o senhor querendo saber como é que o senhor identifica a origem, a gênese dessa crise atual. Estaria lá no neoliberalismo, estaria na ascendência do poder financeiro, na desorganização da sociedade? Onde é que o senhor vê a crise? Por onde é que começa essa história? Tem duas formas de responder. A primeira exigiria que a gente fosse até o final de 2012 conversando para ver todas as dimensões. A segunda é mais simples. Essa é uma crise de excesso. E é a primeira vez na história do mundo moderno que nós temos uma crise que pode ser globalmente caracterizada como uma crise de excesso. Excesso do quê? Hoje nós temos mais obesos do que famintos no mundo. A quantidade de carros particulares que nós temos, 680 milhões de carros particulares, 1 bilhão de veículos movidos por motores a combustão interna, e um horizonte de que em 2020 haverá 2 bilhões de carros no mundo e que em 2050 a cifra atual será multiplicada por 8. São todas cifras dos fabricantes. Esse horizonte mostra que nós estamos em excesso. Qual é a relação disso com a crise? A relação disso com a crise é que, sobretudo nos países desenvolvidos, foram criados mecanismos financeiros para que este excesso pudesse se consumar. O que quer dizer isso? As pessoas começaram a receber financiamentos em cima de expectativas de ganho, alavancadas por expectativas de ganho que eram completamente irreais. Resultado, 20 anos atrás, a taxa de poupança, 30 anos atrás, 1980, a taxa de poupança média do americano era de 10%. O cara poupava 10% de tudo que ele ganhava. E a taxa de endividamento era relativamente baixa. Essas duas curvas, poupança individualmente, elas se cruzaram, se inverteram. Hoje você tem nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, em vários países europeus, uma população que não poupa mais e que está totalmente endividada. Endividada por quê? Porque em cima dessa ansiedade de fazer a máquina econômica funcionar de maneira autônoma, por meio do consumo cada vez maior, foram criados instrumentos financeiros que perderam qualquer conexão com a vida real daquilo que estava sendo financiado. Para nós brasileiros é muito difícil entender isso, porque nós não temos isso aqui. Quando você vai no banco pegar um financiamento... Mas já estão começando a ter de alguma maneira, ou não? Não, eu acho que não. O nosso sistema, como a gente está vacinado em função da história da hiperinflação, e como nós somos uma sociedade democrática, o que aconteceu? Tem vários problemas com o Banco Central, etc., mas tem uma coisa que eu pessoalmente acho virtuosa, que o Banco Central tem uma atitude prudencial. O Banco Central faz o possível para evitar que esse tipo de coisa aconteça, e onde os sinais desse tipo de coisa se manifestam, ele entra. O que nós estamos começando a ter é um superendividamento, mas esse superendividamento está respaldado em bens e em expectativas de rendimentos que são muito mais realistas do que aquelas nos quais se fundamentavam os empréstimos nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Agora, no cenário global, assim, diante desse ambiente complicado e até caótico, tem alguma sinalização, alguma luz aí aparecendo no fim do túnel? A própria tensão que isso gerou na sociedade está oferecendo alguma alternativa à vista aí, professor? Em alguns aspectos, certamente sim. Se você me perguntar, nós estamos caminhando em direção a alguma forma de regulação global
do sistema financeiro, eu não vejo isso. Em 2000, o Banco de Compensações, né, que é situado na Suíça e que acompanha as operações financeiras, registrava 100 trilhões de movimentos financeiros, a massa disso. Logo antes da crise já estava em 600 trilhões, e o Banco Internacional de Compensações. E o problema dessa história é que não é como no Banco Central que a gente está acostumado, que tudo passa pelo Banco Central. Empréstimo, operações bancárias, cartão de crédito, de certa forma, não. O setor financeiro, isso é que é fundamental, o setor financeiro se tornou, as finanças se tornaram um segmento com poder absolutamente extraordinário e inédito, e mais ainda, a crise de 2008 não reduziu em nada o poder das finanças. Pelo contrário, até ampliou. Nós estamos hoje vivendo uma situação na qual os executivos financeiros recebem remunerações obscenas. Esse termo não é meu, esse termo foi usado por Barack Obama logo no início da crise, mas as remunerações obscenas não foram reduzidas, de tal maneira que o cara tem um contrato com a empresa e a hora que ele vai ser despedido, a empresa a qual ele está vinculado tem que executar esse contrato. Então, por exemplo, os caras que quebraram a Fannie Mae e tal, esses caras saíram de lá com 150 milhões de dólares no bolso. Foi o prêmio que eles receberam por terem feito às sociedades contemporâneas aquilo que fizeram. Nós perdemos qualquer conexão entre as remunerações financeiras dos executivos financeiros, mas não só dos executivos financeiros. Vou te dar um outro exemplo. Em 1950, um executivo, o CEO, o chefão da GM, ganhava 35 vezes o que ganhava o operário de chão de fábrica. Hoje, o CEO da Walmart ganha 900 vezes o que ganha o caixa da Walmart. Então, nós fomos para extremos, e isso foi dito com muita propriedade pelo Dr. Henrique Iglesias, que foi presidente do BID. Ele disse, olha, nós sabemos como lutar contra a pobreza e, de certa forma, nós somos bem-sucedidos nessa luta contra a pobreza em muitos lugares, na China, sim, na América Latina, sim, etc. Mas nós não temos a menor ideia sobre como se luta contra a desigualdade, contra esses extremos. Então, existem muitos sinais positivos no fortalecimento das instituições democráticas, na emergência de organizações de base, na ampliação da cultura digital e na apropriação por parte da juventude da cultura digital, na própria responsabilidade social corporativa, que vem avançando de maneira nítida. Mas o problema é que, apesar desses avanços, se nós seguirmos no ritmo atual, na direção para a qual nós estamos indo, o rumo é cabeça contra o rochedo. E mesmo essa mobilização, mesmo se fortalecendo, esbarra e se contrapõe ao próprio fortalecimento do sistema financeiro, das grandes corporações. E aí como a gente fica? Dá para se ter uma expectativa otimista em relação a isso? Ou enfim, jogar a toalha e... Não iniciativas como essa, por exemplo, iniciativas como essa tentativa de organização da sociedade, de preencher esses brancos, né, que a política convencional hoje já não atende, iniciativas precisamente como essa, né, de formação de conselhões ou de conselhos de desenvolvimento econômico e social. O senhor vê isso um instrumento eficaz, em última análise? Sem dúvida, sem dúvida. O fato de que um dos caminhos fundamentais pelos quais nós temos que equacionar essa encrenca e enfrentar essa encrenca, que não há nenhuma garantia de que a gente vai... Uma coisa que a gente tem que se dar conta é a seguinte: a humanidade é algo efêmero na história do planeta, certo? A vida no planeta começou há 3,7 bilhões de anos e a humanidade tem 100 mil, 200 mil... Ninguém tem garantia de que quanto tempo a espécie humana vai durar no planeta. Então, e o próprio planeta, né?
O planeta está muito bem. O planeta, para o planeta, o que a gente faz é um cisco, não é nada. Para quem tem 3,7 bilhões de anos, já passou por coisas muito piores do que aquelas que a gente está fazendo. A questão é saber quanto tempo a gente vai conseguir ficar aqui e se, estando aqui, nós vamos ser capazes de organizar uma vida capaz de propiciar bem-estar para as pessoas, respeito, etc. Dizer o seguinte, não, claro que nós vamos, porque a humanidade é inteligente, isso ninguém pode dizer, tá certo? Então pode ser que não dê certo, nós temos que... Mas isso não significa dizer, já que não vai dar certo, vamos nos locupletar e cada um vai cuidar de sua vida. Não é isso. Pois é, quando aconteceu a Rio 92, o ambiente, digamos, para o próprio meio ambiente, para a sociedade, enfim, era bem mais grave, né? Nós vivíamos ali em 92 o apogeu ali do thatcherismo, do neoliberalismo, enfim, a concentração do poder nas grandes corporações. Agora vem a Rio mais 20, agora já no ano que vem aí. Tá? E com a falência do neoliberalismo, com essas iniciativas de organização da sociedade, essa tomada de consciência ambiental e tal, o senhor vê um ambiente melhor agora para discutir essa questão? Sim e não. Sim, no sentido de que nós temos mais participação da sociedade civil, nós temos maior e mais consistente engajamento de segmentos expressivos do meio empresarial. Por exemplo, em 1992 foi criado o termo ecoeficiência e foi criado o Conselho Empresarial Mundial de Desenvolvimento Sustentável, que hoje faz um trabalho extraordinário. A quantidade de indicadores, GRI, princípios do Equador, etc., que nós temos e aos quais várias empresas se vinculam, nada disso existia 20 anos atrás e é extremamente positivo que isso exista. Além disso, tecnicamente, a ecoeficiência aumentou muito. Você hoje produz cada unidade de dólar, cada unidade de euro, cada unidade de real, usando uma quantidade decrescente de recursos materiais e de recursos energéticos. Só que, mesmo assim, e esse é o nosso problema, mesmo assim, se a gente continuar do jeito que a gente está, não vai dar certo. Por quê? Porque a desigualdade chegou a um tal ponto que você tem um duplo fenômeno. A chegada no mercado de consumo de bilhões de pessoas saiu semana passada, ou seja, no início no fim de novembro saiu um relatório da McKinsey estimando que nós teremos daqui 2030 a entrada de 150 milhões de novos consumidores, formando uma espécie de nova classe média mundial, o que dá, ao longo desses 20 anos, 3 bilhões de pessoas, somadas a 1,5 bilhão hoje, você vai ter quase metade da humanidade formando uma espécie de nova classe média mundial. Isso exerce uma pressão muito grande sobre os recursos, mas a pressão maior vem daqueles que estão no topo da pirâmide social. E eu vou te dar um exemplo. A partir de 2000, nos Estados Unidos, passaram a ser produzidos mais light trucks, ou seja, essas Sport Utility Vehicles, esse SUV, esses tanques de guerra que estão pelas ruas, esses carrões de 2, 3 toneladas, completamente irracionais, bebedores de gasolina, pesados, uma coisa que representa o pior aspecto do que a inovação poderia ter para as sociedades contemporâneas. O presente que os americanos, que a indústria automobilística americana deu para a humanidade diante da crise do petróleo foi: vamos fazer carros mais pesados, mais velozes, com maior torque. Em 1990 você fazia de 0 a 100 km em 14 segundos. Em 2005 você já levava 9 segundos e em alguns carros 4 segundos. Para quê? O que as pessoas ganham em termos de bem-estar quando você orienta a indústria nessa direção? Então, os conselhos, por exemplo, eles podem ter uma função muito importante no sentido de sinalizar para o próprio setor privado que a forma como se usam os recursos tem que estar norteadas pela preocupação, de produzir real bem-estar para as pessoas e 2, de respeitar
a preservação dos serviços ecossistêmicos dos quais todos nós dependemos. Agora, tudo isso passa também por uma tomada de consciência da sociedade. Aí eu quero lhe perguntar o seguinte: como é que o senhor vê essas estruturas de comunicação e de que maneira, né, enquadrar, se é que é possível usar esse termo, as próprias corporações midiáticas e tudo o que isso representa, né, nesse esforço de tomada de consciência? Isso deixando à vontade os meios de comunicação, intervindo de alguma maneira com outro discurso? Como é que o senhor analisa? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é muito importante que nós consigamos, em todos os meios de comunicação, enfiar o pé na porta, ou seja, e mostrando a esses meios de comunicação que a melhor maneira de eles prosperarem, inclusive enquanto negócio privado, é se eles forem capazes de oferecer à sociedade uma informação dinâmica, uma informação interessante, uma informação vibrante, bem-humorada, colorida, rápida, etc., mas, sobretudo, honesta e verdadeira. Isso, os jornalistas têm uma grande responsabilidade. Limitar o poder das corporações certamente é muito importante, porque esse poder pode ser pernicioso para a sociedade, mas isso não pode, sem hipótese alguma, confundido com a ideia de que, se o Estado detiver o controle sobre a maneira como se organiza o trabalho jornalístico, a sociedade estará melhor informada. Isso não é verdade, não é necessariamente verdade, e a experiência histórica mostra que não é verdade. Então, eu acho que cabe uma responsabilidade muito grande a que os jornalistas, cada um dos jornalistas, assim como cada um dos professores, procurem seus meios de comunicação levar as informações consistentes, as informações bem fundamentadas, as informações capazes de veicular o quanto as questões contemporâneas são complexas, difíceis de resolver e diante das quais você não tem fórmula simples. O problema é a assimilação das corporações midiáticas a esse discurso. É um problema muito sério, assim como nas empresas também é um problema muito sério que a indústria automobilística comece a perceber que a grande financiadora da mídia. Que é a grande financiadora da mídia e que corresponde globalmente, se fosse um país, a indústria automobilística seria a sexta economia do mundo, sem contar o petróleo. A sexta economia do mundo, ela está inundando as sociedades contemporâneas com objetos que estão paralisando a mobilidade urbana, que estão poluindo, que estão contribuindo para o aumento dos gases de efeito estufa. E a questão é que, se você disser assim, bom, então não adianta, tem que estatizar esse negócio, isso aí tem que ir para as mãos do Estado, esse modelo não tem mais. O nosso desafio é que justamente nós precisamos introduzir ética e respeito aos ecossistemas no interior das decisões empresariais, no âmbito de uma economia descentralizada em que o mercado é muito importante, mesmo que ele não seja exclusivo. E é uma espécie de quadratura do círculo, eu reconheço. Professor, o senhor deixou aqui uma sugestão, pelo que eu estou sabendo, essa iniciativa da formação dos conselhos, expansão dos conselhos, né, redefina a sua apresentação, ou seja, que deixem de ser conselhos de desenvolvimento econômico e social e passem a ser conselhos de desenvolvimento sustentável. Exatamente. O senhor podia argumentar um pouquinho para nós, por favor? Isso se prende à própria definição do que é desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Desenvolvimento é o processo permanente de expansão das liberdades substantivas dos seres humanos. A economia, chamar o econômico, eu acho que essas separações são impróprias. A economia é um meio. A finalidade é de natureza ética. A finalidade é o bem-estar humano, por um lado, e, por outro lado, o reconhecimento de que a expansão das capacidades de ofertas de bens e de serviços, ela tem que estar pautada pelos limites dos ecossistemas. Então, Conselho de Desenvolvimento Sustentável não significa que você vai vincular os conselhos ao Ministério do Meio Ambiente e que vai dizer assim, é a turma do meio ambiente. Não é isso. É que em tudo que nós fazemos, nós estamos nos relacionando com os ecossistemas dos quais nós dependemos. Então, Conselho de Desenvolvimento Sustentável significa
as decisões empresariais passarem a ser tomadas em função da preocupação de propiciar real bem-estar para as sociedades contemporâneas no âmbito da preservação dos serviços ecossistêmicos. Professor, muito obrigado por sua presença aqui no nosso estúdio.